E voltamos com mais um episódio do podcast Empreenda Leve. Eu sou Ana Fragoso, estrategista de negócios autorais, pesquisadora e professora de slow marketing e empreendedorismo solo. E eu estou muito feliz de estar aqui, depois desses tantos meses, longe desse microfone, para conversar mais uma vez com vocês sobre esses assuntos que invadem o nosso dia a dia de empreendedora solo, invadem os nossos negócios autorais, entender melhor como é que o slow marketing pode nos ajudar a rodar o nosso negócio no dia a dia. Então, no episódio de hoje, eu vou trazer um pouquinho o resumo desses últimos meses, o que é que eu estava fazendo, e também quero compartilhar com vocês um conhecimento que saiu desse projeto que eu estava focada agora no primeiro semestre. Bom, onde é que eu estava nesse primeiro semestre? O meu último episódio aqui no Empreenda Leve foi em abril desse ano. E realmente eu precisei dar essa pausa porque eu estava muito focada na criação do manuscrito do meu novo livro. Foi realmente um processo longo, porém extremamente prazeroso. E claro que eu precisei de ajuda. Quem me acompanha na newsletter Empreenda Leve sabe quantas vezes eu comentei o fato de eu estar trabalhando com uma profissional da escrita, que é a magnífica Dalva Correia, que é uma pessoa que me acompanhou do início ao fim desse manuscrito. E esse processo me mostrou muito claramente o quanto tudo que é autoral, para nascer, precisa nascer de um processo maior, um processo mais longo. E que, de fato, não adianta a gente acelerar isso porque as respostas não vêm. Vários momentos, quando eu estava escrevendo os capítulos, eu paralisava um pouco as ideias, a escrita, eu não conseguia continuar. E eu tinha que parar, fazer outras coisas, deixar todo aquele conhecimento, todo aquele movimento mental assentar para voltar depois, outro dia ou alguns dias depois, para continuar a escrita. Foi mais uma experiência que me fez entender que realmente tudo o que é autoral tem que passar pelo slow, tem que passar pelos movimentos onde as coisas vão crescendo com o tempo. E escrever esse manuscrito me deixou muito claro quais são os conhecimentos que eu tenho, o que é que realmente eu quero trazer para o mercado, as visões de mundo, de negócio, de mercado que eu tenho em relação ao marketing, em relação ao empreendedorismo solo. Foi uma descoberta muito bonita do meu próprio conhecimento e que eu consegui colocar para fora. E nesse período longo que eu tive esse acompanhamento da Dalva também, foi muito realizador poder finalizar esse manuscrito, enviar para a editora e entender que realmente o meu conhecimento agora está fora da minha cabeça, que era o meu objetivo desde o início. Eu percebi que esse livro está entregando para as pessoas uma leitura de padrões, uma leitura mais clara dos padrões que fazem com que a gente crie os negócios da forma que a gente cria, que a gente caia nas armadilhas do marketing, nas armadilhas dos modelos de negócio. Ficou muito claro para mim essa visão de quais são os lugares que a gente sempre bate a cabeça e por que a gente bate a cabeça sempre nesses mesmos lugares. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje nesse episódio, que é enxergar quando a gente às vezes está tentando resolver o problema do nosso negócio e esse problema não é o real problema que a gente precisa resolver. É quando, por exemplo, a gente percebe que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente gostaria e a nossa primeira reação é sair fazendo mais coisas, mais conteúdo, mais uma nova oferta, um serviço novo. E isso é muito comum, né, no empreendedorismo solo. A gente não tem muito com quem trocar, nem como realmente verificar o que é que está dando errado. Existe um processo muito reativo acontecendo. As coisas estão indo bem e, de repente, elas não começam a ir tão bem como antes. E a gente acaba colocando os pés pelas mãos e fazendo tudo sem muito pensar para ver o que é que gera algum resultado para algum lado, mexer o ponteiro para algum lugar. Isso é um problema muito recorrente nos meus clientes. A gente reage no sintoma que a gente está enxergando. E aí, na minha experiência, eu percebo muito isso, né? O sintoma é normalmente aquilo que aparece para você quando as coisas não estão indo bem.
É a baixa procura, as pessoas não entram em contato para conversar com você, ou você está cansado um pouco de fazer os conteúdos, o conteúdo que você está fazendo também não está gerando o engajamento de antes. Você percebe que está tendo menos indicações das pessoas que já trabalharam com você. Esses são os sintomas que a gente percebe nos nossos negócios quando a gente percebe que as coisas não estão indo tão bem. Só que a gente tem que aprender a não agir sobre esse sintoma. É preciso entender que existe uma causa para isso estar acontecendo. E a causa normalmente está em estruturas que estão produzindo esse resultado. Então, se você tem uma dificuldade de vender, por exemplo, talvez você ache que é um problema do marketing. Mas isso pode estar acontecendo em outro lugar. Digamos, na sua oferta que está muito abrangente, muito grande, muito cara ou muito genérica. Aí não é um problema do marketing, é um problema que a pessoa chegou e não entendeu exatamente qual é a promessa ou qual é a transformação que você está entregando ali para ela. Então, essa diferença de aonde está o problema importa muito a gente entender onde ela está, porque é isso que vai determinar as decisões que a gente vai tomar em relação ao nosso negócio. Ter um marketing bacana não vai resolver o fato de que, por exemplo, a sua oferta é genérica demais. Por isso, o processo do negócio autoral, quando ele começa a mostrar esses sintomas de enfraquecimento, é a gente se perguntar o que é que realmente está produzindo esse resultado, esse sintoma no meu negócio. E aí que vem a parte super interessante, que foi essa estruturação muito mais detalhada que eu consegui montar no processo de escrita do manuscrito do meu novo livro. Então, eu divido o negócio em 3 áreas, em 3 bases de sustentação, que se chamam direção, estrutura e caminhos. A direção é quando a gente responde a pergunta: que negócio é esse que eu estou escolhendo construir? Nessa base que a gente vai entender se o negócio que a gente está criando representa o lugar que a gente quer ocupar, está mostrando com clareza as pessoas com quem a gente deseja trabalhar. Nessa base também que a gente entende como que a gente quer crescer, se a gente quer crescer mais rápido, mais devagar, que vida é essa que eu quero ter e que o meu negócio precisa sustentar, que estilo de vida eu escolhi ter através desse negócio. A segunda base, que é a estrutura, é quando a gente pergunta como é que o meu negócio está organizado. É quando a gente olha para ponto de vista, para se a sua oferta está muito genérica ou está mais fácil de entender, se você tem ou não ativos autorais, seus espaços próprios, ou seja, tudo o que faça com que as pessoas consigam chegar e ver o que você oferece, entender o que você oferece, saber como entrar em contato com você, saber como é o seu trabalho. Tudo isso são estruturas que precisam ser criadas para que você consiga ter mais autonomia. E a terceira base, que é dos caminhos, responde à pergunta de como as pessoas chegam até o nosso negócio. Então, aí a gente fala de caminhos de descoberta, caminhos de indicação, caminhos de relacionamento. E a gente olha para se os canais que a gente tem, as mídias que a gente está criando, os ativos que a gente está colocando no mundo, se eles se conectam entre si. As pessoas precisam te achar num lugar e saber para onde ir depois, encontrar você através de um outro caminho. Elas precisam conseguir, através do que você coloca, tanto online quanto offline, chegar até a sua oferta para então elas conseguirem comprar de você. E essas 3 bases funcionam juntas. Por isso que eu falo sempre que está tudo muito interligado. Essas 3 bases são as bases do slow marketing desde sempre. Mas o que eu quero compartilhar com você é como é que um mesmo sintoma pode ter diferentes origens baseado nas bases que eu trouxe aqui para você. Baseado nas bases ficou ótimo, né? Mas você entendeu. Então eu vou usar um exemplo mais comum de todos, que é quando você acha que as pessoas não estão comprando. É aquele problema, as pessoas não estão mais comprando. E esse mesmo sintoma, ele pode vir de qualquer um desses 3 lugares. Então, quando o problema está na direção, provavelmente as pessoas não estão comprando porque você ainda não desenhou e decidiu claramente
para quem aquela oferta existe. Então, a comunicação ainda tenta alcançar mais pessoas em momentos diferentes. Você ainda não conseguiu criar esse nicho mais específico. Então, a oferta acaba sendo para iniciante, para profissional maduro, para empresas, para outros tipos de empresas, tudo ao mesmo tempo. Agora, quando o problema está na estrutura do seu negócio, então funciona assim. Os seus conteúdos estão colocando o seu ponto de vista, mas esses conteúdos não se conectam direto com a oferta, por exemplo. O conhecimento que você está falando, né, a sua autoridade, tudo que você sabe, você está meio espalhado em vários posts em diferentes lugares. Então, a pessoa que te vê no Instagram lê uma coisa e aí ela vai no LinkedIn, você está falando de outra coisa, daí ela vai no YouTube, você está falando de outra coisa. Você tem conteúdos antigos misturado com os novos no seu site, ou você nem tem site, enfim. E aí, quando a gente não tem essa estrutura, as pessoas vão gostar do que você fala, vão achar super legal os lugares que elas te acompanham, mas elas não sabem o que fazer com aquilo. Fica só aquele conteúdo. Ai, que bacana. Agora eu vou, né? Tchau. Próximo conteúdo e compra de outra pessoa. E quando o problema tá nos caminhos, as pessoas não conseguem chegar até toda a sua estrutura. Você recebe indicação, mas você não sabe muito bem de onde elas estão vindo. Ou você tem uma newsletter que aprofunda a relação, mas você não oferece nada no final. Você tem um site, mas você não divulga muito seu site. E aí é um problema da circulação da pessoa dentro da sua estrutura, que você não está conseguindo linkar as coisas, né? Os caminhos internos, os caminhos externos. Perceba como o mesmo sintoma de ter poucas vendas, nesse caso do exemplo, precisa, dependendo da base onde está o problema, 3 estratégias diferentes para resolver. Por isso que eu acho que é sempre muito importante a gente entender o que está acontecendo por trás desses sintomas antes de sair agindo e reagindo loucamente ao que a gente está vendo, sem entender, dando tiro para tudo quanto é lado. Porque o custo disso são os seus recursos mais valiosos. Seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Então, a gente investe tempo em ações que não vão resolver o problema, ou acaba investindo em ferramentas, ou em profissionais para ajudar a gente a fazer alguma coisa sem a gente nem saber pedir o que a gente precisa. E o mais perigoso para quem empreende sozinho é que fazer isso gera também para nós um custo invisível, que é a perda de confiança que a gente tem no próprio negócio quando isso começa a acontecer. Você começa a concluir que o problema é falta de consistência que você não está tendo, ou que você não tem competência o suficiente para fazer esse trabalho, ou criatividade, ou coragem. Quando, na verdade, o que está faltando ali é uma leitura mais precisa da situação e entender aonde que está aquele furo do balde, aquele gargalo dentro do seu negócio, em uma dessas 3 bases. Nesses quase 10 anos de slow marketing, de trabalhar com muitos empreendedores solo, eu consegui entender que realmente todos os problemas que a gente tem de vendas, divulgação, de crescimento, de formatos de negócio, de clientes, enfim, esses problemas que ficam na nossa mente o tempo todo, que são esses sintomas que a gente percebe o tempo todo nos nossos negócios, podem ser colocados dentro de cada uma dessas bases que eu trouxe aqui para você: direção, estrutura e caminhos. Por isso, se hoje você está vivendo um momento que você percebe que você está nesse modo reativo, nesse modo de, meu Deus, eu estou fazendo as coisas, mas eu não sei muito bem para onde eu estou indo, ou por que é que eu estou fazendo tal coisa, mas você não consegue entender qual é o caminho que você precisa tomar, onde é que está esse gargalo dentro do seu negócio, eu quero te convidar a fazer esse exercício. Antes de você criar outra oferta ou abrir um novo canal no YouTube, no Instagram, no LinkedIn ou qualquer um lugar,
ou acelerar o seu ritmo de criação de conteúdo. Experimente fazer uma pausa em tudo e se perguntar: o que eu estou enxergando é a causa do problema ou é um sintoma que de repente ficou muito mais visível? Porque essa pergunta vai te ajudar a identificar o que realmente está acontecendo e evitar meses de você investir tempo e um monte de recursos na direção errada. E quando a gente faz isso, a nossa relação com o negócio também fica diferente. A gente fica menos reativa e muito mais consciente e orientada por critérios que a gente mesma está definindo. E é claro que eu sei que fazer isso, refletir sobre isso sozinho, sempre é muito mais desafiador. Então, eu quero que você saiba que essa é parte do meu trabalho, te ajudar a encontrar esses gargalos e também levar você para soluções dessas causas dos seus problemas aí no seu negócio. Então, se você gostou de conhecer as bases, entender como elas funcionam, e você sente que está agindo e reagindo somente sobre os sintomas do seu negócio, eu quero te convidar para a gente bater um papo. Eu vou deixar o link aqui na descrição da minha agenda para você agendar um bate-papo comigo sem compromisso, para a gente entender o seu momento, entender o que está acontecendo e, quem sabe, trabalharmos juntas. Eu quero agradecer mais uma vez você ter ficado comigo até o final. Eu espero poder continuar criando o podcast a partir de agora. Eu estou super animada nesse segundo semestre, com muitas novidades que vão acontecer. E eu te espero no próximo episódio.